Quero convidar os irmãos a ficar sobre os seus pés nesse momento e abrir comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 13. É o texto que nós vamos ler essa noite, meditar e tirar dele uma lição que nós vamos levar para a nossa vida. Mateus capítulo 13, versículo de número 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. É o texto que nós vamos trabalhar aqui nessa noite, buscando de Deus uma palavra que alimente o nosso coração e também nos dê direção para continuarmos aí a caminhada com Cristo. Amém? Quem está animado para ouvir a palavra de Deus, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos dos donos da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então veio o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Curva sua cabeça. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a Ti nós rendemos graça, glória e honra nessa noite. Pedimos que o Senhor nos dê uma palavra de direção, que alimente, ó Deus, o nosso espírito e que nós possamos, ó Deus, a compreender a Tua palavra. Nós oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém. Pode tomar o seu assento, porém deixe a sua Bíblia aberta. É notório que o ministério de Jesus, ele tenha falado com a multidão de diversas formas. Jesus pregava e ensinava a multidão, e uma das formas que Jesus usava para que as pessoas lembrassem da sua palavra era usar uma didática de ilustração. E Jesus fazia isso muito bem através de parábolas. A palavra parábola, ela significa uma história paralela, aquilo que caminha ao lado. Então Jesus usava a parábola, uma história, daquilo que eles entendiam, daquilo que eles conheciam, que geralmente era a agricultura, o campo, colheita, para ilustrar a respeito do reino de Deus. Então, toda vez que você vê uma parábola, ela começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a tal coisa. O reino de Deus é semelhante a tal coisa. Quando nós olhamos a ilustração da parábola, não significa que aquela ilustração será lida ou será entendida de uma maneira literal. Não significa que, por exemplo, o reino de Deus é 10 virgens, mas significa que é parecido, é igual. Não significa que o reino de Deus é um fermento, literalmente falando, mas é parecido com o fermento, que quando colocado numa medida de 3 no meio da massa, ela vai crescendo, vai levedando. Não é que o reino de Deus é um fermento, mas que o reino de Deus é parecido com o fermento no sentido de que ele leveda a massa. Assim como
o fermento é capaz de dar crescimento a um bolo, a um pão, assim também o reino de Deus ele é capaz de expandir, de crescer, igual a um fermento. Então Jesus ele faz uso daquilo que é muito comum no meio do povo, do cotidiano do povo, para ilustrar uma verdade profunda, espiritual. E Jesus fazia isso por meio da parábola. Por quê? Primeiro, para que aqueles que escutassem aquilo que Jesus ensinava, fixassem. E isso é tão interessante que, quando Mateus vai escrever a respeito da parábola do joio, fazia cerca de 64, 70 anos que ele tinha ouvido essa história de Jesus. Então imagina você ouvir uma história e você guardar ela durante 64 anos, 65 anos mais ou menos. E depois de 65 anos você então senta para escrever aquela parábola. Ele tinha isso gravado na sua mente porque Jesus usou uma ilustração muito simples. O que é o reino de Deus? Ao que nós comparamos o reino de Deus? Olha, o reino de Deus é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no seu campo, um plantador, um semeador. O reino de Deus é quem aqui? O reino de Deus é o homem? O reino de Deus é o campo? O reino de Deus é a semente? Então, o primeiro propósito aqui da parábola é ensinar uma verdade espiritual através das coisas materiais, através das coisas corriqueiras, do dia a dia. Primeira verdade. Segunda verdade, separar curiosos de discípulos. Quando Jesus falava para a multidão a respeito das parábolas, tinha um grupo que se contentava somente em ouvir a parábola. O reino de Deus é semelhante a um homem que jogou uma boa semente no seu campo. A multidão, que era composta de pessoas curiosas, pessoas que iam em busca de um milagre somente, e ouviam aquela história, eles se contentavam com aquela história. Mas aqueles que são discípulos de Jesus, eles não se contentavam apenas em ouvir aquela parábola, mas também eles queriam entender aquilo que Jesus estava falando. Então a parábola era uma forma de Jesus separar quem era curioso, quem era aquele que só queria ouvir o que Jesus falava, daquele que realmente queria entender o que Jesus falava. E nós podemos separar também hoje, no meio das pessoas, no meio de quem vem para a igreja, de quem ouve a palavra de Deus, esses dois tipos de pessoas, pessoas que querem, somente se contenta com uma palavra explicada, e pessoas que não está bom isso, eu quero entender um pouco mais, eu quero procurar um pouco mais, eu quero estudar um pouco mais. Se você é uma pessoa que vem para a igreja domingo à noite e só se contenta em ouvir a palavra que o pastor prega e vai embora, você faz parte da multidão. Mas se você é uma pessoa que ouve a palavra que o pastor prega, guarda o versículo que ele leu, volta para a sua casa e começa a querer saber um pouco mais daquele versículo, de quem escreveu, para quem escreveu, e isso percorre durante toda a semana, você faz parte dos discípulos de Jesus. Pessoas que são curiosas, que querem saber aquela parábola, aquele ensinamento, qual é a profundidade disso? Aonde Jesus quer chegar com isso? Então, a segunda verdade sobre a parábola é que Jesus consegue separar curiosos de discípulos. Terceira grande verdade, porque Jesus usava parábola? Porque Isaías profetizou. Isaías disse, olha, para que ele falando, as pessoas não entendam. Obrigado. Para que ouvindo, eles não tenham compreensão. Então era uma forma de Jesus ensinar e esconder ao mesmo tempo. Era uma maneira que Jesus tinha de revelar algo, falar algo, mas apenas algumas pessoas entenderem.
Outras não entendiam, algumas entendiam. As pessoas recebiam a mesma palavra, a mesma instrução, a mesma história, a mesma pregação. Uma parte entendia, outra parte não entendia. Essa parábola, ela é tão interessante que nós não precisamos conjecturar o que Jesus queria dizer. Pastor, o que significa isso? Quem é quem nessa história? Qual é a explicação profética? Quem é os anjos? Quem é Jesus? Quem é o campo? Quem é a boa semente? Quem é a má semente? Quem é joio? Quem é o trigo? A palavra explica a própria palavra. Repita comigo isso, por favor. Diga assim comigo: a Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Olha só que interessante. Esse texto, nós não precisamos fazer esforço nenhum para saber quem é quem nessa história. É só a gente continuar lendo. É só a gente avançar um pouquinho mais. Nos próximos versículos, Jesus vai falar quem é quem nessa história. Confere comigo. No versículo 36 do mesmo capítulo, capítulo 13, Mateus 13, 36. O título começa dizendo: a explicação da parábola do joio. Isso daqui é fantástico. Nós não precisamos fazer nenhuma exegese, uma pesquisa, ir para os originais, procurar muito, fazer esforço para entender a doutrina que Jesus está ensinando aqui. Porque o próprio Jesus já explica. Acompanhe comigo. Então, despedindo a multidão, ou seja, a multidão foi embora. Despedindo a multidão. Jesus foi para casa, e aproximando-se dele, os seus discípulos disseram, olha que interessante, a multidão foi para onde? A multidão foi para onde? Foi embora, foi para casa. E os discípulos foram falar com Jesus. E o que eles falaram para Jesus? Explique-nos a parábola do joio do campo. Senhor, nós não entendemos. Explica para nós. Nós queremos saber quem é quem, qual é a revelação por trás dessa palavra, o que o Senhor quer nos ensinar a respeito dessa palavra. E Jesus então fala: pois bem, eu vou explicar para vocês. O que semeia a boa semente é quem? O Filho do Homem. O campo é quem? O mundo. Olha só como Jesus dá nome para os bois. A boa semente são os filhos do reino. A boa semente não é a palavra de Deus. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é quem? O diabo. A colheita é o quê? O fim dos tempos. E os ceifeiros são quem? Os anjos. Cada um no seu lugar. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal. E os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro, ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Não precisamos fazer esforço nenhum para entender quem é quem nessa
parábola. Quem é o bom semeador? Quem é aquele que plantou? Quem é? É Jesus. Ou seja, Jesus ele desceu do céu para essa terra com uma missão. E qual é a missão de Jesus? Plantar os filhos de Deus. Dar vida para os filhos de Deus, para os justos, para aqueles que são lavados e remidos, para aqueles que são chamados para ter uma nova vida com Cristo. Esses são a boa semente. A boa semente não é a palavra. Nesse contexto, nessa parábola, a boa semente é eu e é você. Nós somos a boa semente de Cristo. Quem é o inimigo que veio à noite? É o diabo. E o que ele plantou no meio da plantação de Deus? O joio. Note que o inimigo não planta em outro campo. O inimigo planta onde? No mesmo campo. Ou seja, trigo e joio, eles estão no mesmo ambiente. Trigo e joio estão compartilhando do mesmo nutriente, do mesmo lugar. Eles estão plantados no mesmo terreno, recebem a mesma água, a mesma chuva, o mesmo adubo, o mesmo nutriente. Quando os ceifeiros, que aqui a Bíblia também dá nome para eles, quem que são os ceifeiros? Quem são os trabalhadores que vão ceifar? São os anjos. São os anjos. Os anjos perguntam: Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá e arranca o joio do meio do trigo? O que Jesus responde para eles? O que o Senhor responde para os anjos, no caso, né? Fala: não, deixe que cresçam juntos. Primeira verdade, irmãos, dessa parábola: os filhos de Deus estarão juntos com os filhos do inimigo. Trigo e joio plantados no mesmo ambiente. Aqueles que praticam justiça e aqueles que praticam maldade compartilharão do mesmo solo. Quando a parábola vai dizer que Jesus fala: não, deixa que eles cresçam, Deus está mostrando aqui que Ele é misericordioso e compassivo. Eu vou responder uma pergunta que você tem no seu coração. Talvez você não falou ela em voz alta, mas você pensa isso. Quando você liga a televisão e vê ali uma manchete terrível, podemos usar uma aqui pertinho da gente. São José do Rio Preto, notícia que saiu há 15 dias atrás. Um corpo é encontrado esquartejado dentro de uma lixeira. Quem fez essa brutalidade? Começaram a investigar, acharam um rapaz, um açougueiro. Ele teve o trabalho de tirar a pele da moça para ninguém saber quem era ela. E até hoje não sabem quem é essa moça. Ele arrancou as suas impressões digitais. Ele cortou a moça, colocou dentro de uma sacola preta e jogou na lata de lixo como se não fosse nada, como se fosse um resto de frango. Que atrocidade. O rapaz foi pego, está preso, confessou o crime. Depois de uma semana, acharam ainda pedaço da moça no esgoto, uma mão. Ímpio. Homem mau. Plantado aonde? Junto com os justos. Junto com a gente de bem.
junto com o trabalhador, junto com aqueles que são tementes a Deus, tem aqueles que são declaradamente sementes do inimigo. O que fazer, pastor? Vamos acabar com ele agora? Essa é a pergunta dos anjos. É a pergunta dos trabalhadores. Vamos acabar com ele agora? Vamos separar esse mal agora? O que o Senhor fala? Não. Deixa crescer. Deixa amadurecer. Se você ler o capítulo 1 de Romanos, Paulo vai dizer para os irmãos de Roma que aquele que busca fazer o bem, Deus dá mais o bem para ele. Mas aquele que pratica a iniquidade, Deus faz o quê? Deus deixa. Cada vez mais faz maldade. Cada vez mais pratica injustiça. Deixa, Deus deixa. Mas chegará um dia em que Deus dará a ordem aos seus trabalhadores. Quem já viu a plantação de trigo? Já teve essa experiência de ver uma plantação de trigo? Se você pegar o trigo e o joio e você colocar na mão, dificilmente você vai conseguir identificar quem é bom e quem é ruim, quem é joio e quem é trigo. Você não consegue identificar olhando. Se você passa no meio de um campo que está trigo e joio juntos, você não consegue diferenciar quem é o trigo e quem é o joio. A não ser que você faça um teste. Um teste. A menos que você pegue eles nas mãos e você então esmaga. Se você esmagar o joio, ele não tem nada dentro dele. Ele se desfaz, se espatifa, ele vira pó. Quando você pega o trigo nas suas mãos, e você esmaga o trigo, e você abre a sua mão, tem semente lá dentro. Qual é a diferença do ímpio para aquele que crê? Qual é a diferença da boa semente que Deus plantou para aquele que o inimigo plantou? A diferença está que aqueles que são de Deus têm a semente do Evangelho dentro dele. Tem a palavra da vida. A semente na Bíblia, ela refere à vida. Porque quando você joga a semente no chão, ela germina, ela brota, ela dá vida. Quando você pega o ímpio e você olha por dentro, ele não tem nada, está vazio. Mas quando você pega o cristão, o crente que crê em Deus, que é a semente de Cristo, que foi plantada nesse mundo, ele tem uma boa semente dentro dele. E qual é essa boa semente? A palavra de Deus. O que diferencia o joio do trigo é aquilo que está dentro do seu coração. É aquilo que foi plantado no íntimo do seu ser. É o desejo da eternidade ecoando dentro de nós. Jesus disse, ou Jesus ensinou os seus discípulos a reconhecerem quem são os verdadeiros. Jesus falou, olha, pelo fruto você conhece a árvore. Quer saber se ele é cristão de verdade? Veja os frutos das suas mãos. Veja se há semente nele. Examina. Vê se o que ele faz são obras boas ou são obras ruins. Analisa. E Deus é compassivo, irmão. Eu imagino Deus olhando para a terra e vendo a cena dessa que eu descrevi para vocês. Um homem a sangue frio matar a jovem e esquartejar e colocar na lata de lixo. Imagina Deus, que é o pai criador dessa moça. A compassividade e a paciência que Deus está tendo. Olha Deus falando para os anjos, não, espera. Deixa amadurecer, deixa crescer. Quando Jesus fala, deixa que eles cresçam juntos, Deus
não está dizendo que não liga para o que está acontecendo. Não significa que Deus não está sabendo o que está acontecendo. Deus não está vendo o que está acontecendo. Que Deus está passando um pente, né? Deus está passando, a grosso modo, nisso que está acontecendo no mundo. Não, Deus está acompanhando. Deus está olhando para cada atitude do homem. Deus está permitindo. A Bíblia fala, aquele que está limpo, limpe-se mais. E aquele que está sujo, suje-se mais. Aproveite o tempo que você tem. Aquele que é justo, ele vai se santificar cada vez mais. E aquele que é mau, pastor, aquele que é mau, ele vai ficar cada vez mais mau. Porém, irmãos, a nossa alegria, a nossa esperança, é que vai chegar o momento da ceifa. O momento em que tudo vai estar maduro, ou seja, o tempo de Deus vai se completar nessa terra. E o que Deus fará? Aí Deus vai dar a ordem para os seus anjos. Ele mesmo dá nome, ele fala, e a ceifa e a colheita final é o fim do tempo. Quando chegar o fim do tempo, quando o campo estiver maduro, o joio e o trigo estiver juntos, Deus vai dar uma ordem para os seus anjos. É hora da colheita. É hora de ajuntar aquele que fez o mal. Amarra e lança no fogo, para ele ser desfeito, para acabar ali. E aqueles que são trigo, aqueles que têm a semente, o bom evangelho, o que faz com ele? Eles você recolhe, leva para o meu aposento, leva para o meu reino, leve para o meu celeiro, diz a palavra do Senhor. Ou seja, eu vou juntar para ficar comigo. E no versículo de número 43, Mateus 13, 43, ele finaliza dizendo, então os justos resplandecerão como o sol no reino de meu Pai. O celeiro é o reino de Deus com os homens na terra. E aqueles que são trigo, eles irão resplandecer como o sol. A palavra resplandecer significa serão renovados, serão reluzentes, serão gloriosos. Grave essa palavra, glorioso. Para mim encerrar, vamos ler mais um texto. Primeira Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 3. Perdão, irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Paulo dá uma roupa teológica para aquilo que Jesus falou na parábola do trigo e do joio. Paulo vai dizer, irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem, para que não fiquem tristes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará na companhia dele os que dormem. E pela palavra do Senhor, ainda lhes declaramos o seguinte, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum procederemos os que dormem. Olha o versículo 14. Perdão, 16. Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, colhidos, juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolem uns aos outros com essas palavras. Quando o Senhor vier, Ele irá reunir os seus, e nós teremos um corpo glorificado, que vai brilhar como o sol. Essa é a nossa esperança. Deus fará justiça no dia da vingança do Senhor. E que terrível será esse dia para os ímpios, para os que praticam a maldade, para os impuros. E nós seremos guardados no celeiro de Deus. Que nessa noite, irmão, você possa escolher quem é você. Ou você escolhe ser trigo, ou você escolhe ser o joio. E você pode viver junto até o final do tempo. Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus deixa até o tempo em que amadurece. E não somente você deve escolher que tipo de plantação você é. Se você é uma plantação de Deus, ou se você é uma plantação do inimigo. Mas também se permitir ser aquilo que Deus quer que você seja. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. E nós vamos orar juntos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração e peça para que Deus fale